Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Espírita, o canal que tem como princípio a divulgação dos ensinamentos espíritas, que nada mais é do que a continuidade de todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. Claro que o Espiritismo veio deixar mais claro a presença do Espírito em nossas vidas, mas hoje nós estamos aqui para falar das parábolas do Mestre Jesus. Eu vou fazer uma sessão com várias parábolas, aquelas que mais me aproxima de Deus, aquela que mais eu tenho a compreensão, porque muitas delas eu ainda não estou preparado para compreender. E convido a todos vocês que reflitam sobre cada uma delas, que só assim o nosso progresso virá. Eu quero dizer também que toda vez, ao assistirmos uma palestra, ao ouvirmos alguma coisa que venha de Jesus, venha da doutrina, quando nos sentimos incomodados, isso é um bom sinal. É um ótimo sinal. É sinal de que nós precisamos repensar os nossos valores e talvez repensar a nossa vida. É uma oportunidade a mais que nós temos para acertar no caminho. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e que Deus esteja com todos vós. Então, a parábola dos dois filhos, é uma parábola bastante interessante. E dizia Jesus: um homem tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? E ele respondeu: Irei, Senhor. E não foi. E chegando ao segundo, disse-lhe o mesmo. Porém, este respondeu: Não quero. Mais tarde, tocado de arrependimento, foi. E qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam eles: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo, que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro do que vós no reino de Deus. Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 31. Que coisa estranha, né? Como que Jesus, que ensinamento poderia ser este que Jesus estaria nos passando? Então, algumas considerações de Caio Bachuda. Estas 2 personalidades revelam perfeitamente as suas qualidades em suas palavras e ações. O primeiro filho foi convidado pelo pai a trabalhar na sua vinha. Disse que ia, mas não foi. O segundo disse que não ia, mas foi. O primeiro é a personalização da crença, do credo sem obras, ou seja, daquelas religiões de todos que ensinam tudo, mas não pedem nada. O segundo é o tipo de homem inteligente que, negando o seu trabalho espiritual, depois de haver raciocinado e tirado suas conclusões, transformou-o e não em um sim, não com a palavra abstrata, a crença, a obediência cega, mas por um esforço intelectual e pelas suas obras que deliberou a fazer trabalhando na vinha. Ensina esta parábola que a vontade de Deus é que trabalhemos não só em proveito nosso, mas em proveito dos nossos semelhantes, ao passo que é a vontade de Deus cremos sem trabalho, isto é, cegamente, sem obras. A crença cega é a crença dos anciãos, do povo, dos velhos, rotineiros e dos sacerdotes, pois estes que Jesus disse que os publicanos e as meretrizes lhes eram ainda mais superiores, tanto assim que procederiam ao reino dos céus. A parábola, no que se refere ao filho que disse irei, mas não foi,
entende também como esses anciãos e sacerdotes que, assumindo a tarefa de guiar para a verdade os moços ou que lhes estão sujeitos, se mantêm num exclusivismo condenável, apagando até algumas almas, alguma centelha de fé que lhe foi dada. Enfim, o filho que tardou e disse que não ia, mas foi, entende com estes publicanos e meretrizes que demoram, como é sabido, mas afinal mudam de vida e se tornam, às vezes, grandes obreiros da seara divina. Então, meus caros, esse é o ensinamento de Jesus. Muitas vezes precisamos trazer aquilo que Jesus trouxe e ensinava como criancinhas as pessoas para o nosso dia a dia. Aparentemente, nós podemos colar esta parábola, podemos deixar tranquilamente com que se hoje na sociedade se fale em politicamente correto, ou a gente fala aquilo que agrada aos ouvidos de quem está falando conosco, mas não faz nada. É a mesma coisa, mas quando Jesus trouxe esta parábola para nos explicar, ele estava falando ainda mais alto, estava falando o Pai seria Deus, é Deus, né? E ele nos permite o nosso livre-arbítrio. Ele pede para que nós sigamos o bom caminho, o caminho do bem, o caminho da verdade. Mas o critério é de cada um, e nós temos que ir por esse caminho, livre, espontânea vontade, como fez o filho que, a princípio, ele falou, não, eu não vou. E depois acabou indo, que ele pensou melhor, ele fez uma reflexão sobre a vida e ele acabou indo, aceitando o convite do mestre, né? Então, esse é o verdadeiro sentido da parábola, né? Que Jesus nos trouxe um ensinamento como é a vida, né? E que nós precisamos não ser hipócritas, né? E aceitarmos, na medida do entendimento de cada um, no momento certo, mas melhor do que você passar uma vida fingindo que você está sendo bom, fingindo que você está sendo útil para você e para os outros, né? Muitas vezes ser útil para você significa ser útil para mais alguém além de você. Esta é a reflexão deste momento, é a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês através dessa parábola que o Mestre nos deixou. E o Mestre Jesus, que nos deixou tantos ensinamentos, continue e que nos oriente sempre. E que Deus abençoe a você. Graças a Deus e graças a Jesus.